texto há 5 domingos, mas está maravilhoso. Quem está acompanhando sabe, aquilo que eu falei para vocês, quando você resolve morar num texto na Bíblia, em um texto da Bíblia, e ali você vai mergulhando. A Bíblia é assim, gente, imagina um oceano sem fundo. Você vai indo. Você pode ler o mesmo versículo todos os dias. Todos os dias Deus vai falar ao seu coração. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Né? O que você leu ontem, valeu para ontem. O que você vai ler hoje, vai valer para hoje. É sempre assim, é maravilhoso. Vamos lá? Efésios 6, verso 13 ao 17. Ô, Michele, muito obrigado. Diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Proteger a cabeça, porque é uma parte vital do corpo. Tanto é que existe multa para o motociclista se ele não tiver com o capacete. Não só motociclista, mas até quem usa, não sei as leis aqui sobre patinete, essas coisas. Mas dependendo do meio de transporte, precisa do capacete para proteger a cabeça. E por que Paulo? Quem trabalha em obra também, obrigado. Verdade, proteger a cabeça. Verdade. Por que Paulo ele associa o capacete com a salvação? Lembrando que o escudo, ele associou o escudo com a fé. O cinturão, ele associou o cinturão com a verdade. A couraça, ele associou com a justiça. E hoje aqui nós estamos lendo que ele associa o capacete com a salvação. Por quê? Olha só. O capacete da salvação simboliza a segurança e a esperança do crente em Cristo. A salvação, um dom gratuito de Deus através da fé em Jesus. Protege a mente do crente contra as dúvidas, o desespero e as mentiras do inimigo. E a certeza da salvação que nos permite enfrentar as dificuldades com a coragem e confiança. Então entenda. Por que capacete da salvação? É a certeza da salvação no coração do crente. Todo crente, quem está em Cristo, carrega em seu coração a certeza da salvação. O que nos mantém de pé, o que nos faz olhar para frente, o que nos traz esperança, é a salvação, gente. O nosso temor está associado à salvação. O que o cristão espera? O que nós esperamos? Qual a nossa esperança? De que um dia estaremos com Cristo na glória. Ou seja, a certeza da salvação, ela opera em nós o tempo inteiro. Então Paulo, ele associa o capacete, algo que você não pode tirar, porque protege a sua cabeça. Você pode não estar, de repente, vamos colocar assim, para você entender. O soldado, de repente, não está com a espada. Ok. Então ele não vai poder atacar. Só vai defender. Ele não pode estar sem um capacete. Você vê que o motociclista, ele pode estar com a camiseta, alguma coisa. Ok. Mas o capacete é obrigatório, tem que usar. Então Paulo associa a salvação ao capacete porque é algo que não sai da gente. É algo que não pode sair da gente. Tanto é, olha só, para que serve o capacete da salvação? O capacete protege a cabeça, o centro da mente, do pensamento, das decisões, da consciência. Sem um capacete, um soldado pode estar armado e ainda assim cair rapidamente. Da mesma forma, um cristão pode ter fé, conhecimento e boas intenções, mas se a mente não estiver protegida pela certeza da salvação, ele se torna vulnerável aos ataques espirituais. Ele pode estar cheio de fé, com conhecimento, pode conhecer os hinos da igreja, ele pode conhecer o culto, ele pode conhecer fulano, pode ser uma pessoa que tem talento, que tem dom, mas se ele não estiver com o capacete da salvação,
ele vai estar vulnerável aos ataques do diabo. O que protege a nossa mente, o que protege a gente é essa certeza. E essa certeza não vem de você. Essa certeza vem de Deus. Quem somos nós para dizer, eu mereço ser salvo? Ninguém merece ser salvo. A salvação é um dom gratuito. Recebemos a salvação por graça. Graça dele, não por mérito. Por que Deus faz isso? Porque Ele sabe, Ele já sabia, Ele já sabia dos ataques, Ele já sabia das acusações, Ele já sabia da nossa natureza pecaminosa operando em nós. Então a única maneira que nós temos de vencer esses ataques é com a certeza de que nós estamos salvos nele. Essa é a certeza que nós temos. Mesmo sendo falhos e pecadores, mesmo não merecendo, em nós opera o seguinte: Deus me salvou. Em Deus estou salvo. Amém? E digo mais aqui. Ele está disposto a te perdoar. Nele você pode receber perdão. Mas Satanás do outro lado, para você não tem perdão. É uma luta na mente. E como vencer essa luta? Só tem uma coisa: o capacete da salvação, a certeza que Jesus me salva, certeza que Ele me ama. Amém? Quando você tem certeza de algo, acabou. Acabou, não tem. Quando você tem certeza, por exemplo, fulano, você tem certeza disso? Tenho, absoluta. Uma pessoa com certeza não arreda o pé. Ela não arreda o pé. Agora, eu estou falando de certeza humana. Imagina a certeza de Deus. Porque a certeza da salvação é a certeza de Deus em nós. Essa certeza não oscila. Vai ter dia que você vai estar para baixo, vai ter dia que você vai estar bem desanimado. Mas lá no seu coração vai estar operando a certeza da salvação. Falei aqui quinta-feira. Nem todo culto que você vem animado. Tem culto que você vem desanimado. Você sai de casa às vezes triste. Mas você vem. Porque a certeza no seu coração te leva a essa disciplina de fé. Você ignora a sua emoção, o seu sentimento, porque o que opera em você é a certeza de que Deus te ama e pronto, acabou. A emoção fica de lado. Essa certeza da salvação não é algo emotivo, gente. Porque se for algo emotivo, ela vai oscilar. Ela funciona como razão. Em Cristo eu sou salvo e pronto, acabou. Amém? E o interessante, que o inimigo trabalha como você não é realmente salvo. Ou seja, Deus não te salvou. Deus não te perdoou. Você não consegue mudar, você nunca vai mudar. Sua vida espiritual acabou. Então ele vem. Se Deus é certeza, preste atenção nisso. Se Deus é certeza, o que o diabo é? Ele é dúvida. Se Deus é verdade, quem o diabo é, gente? Mentira. Então ele vai trabalhar com dúvida. Vai trabalhar com dúvida. Você pode sentar, olha gente, eu vou falar uma coisa para você, eu já atendi tanta gente. E fala para a pessoa, Deus te ama, Ele está disposto a te perdoar. E às vezes é uma guerra, a pessoa, mas eu não sei. A gente vê que o diabo está ali, guerreando naquela mente. Deus está falando. E aquela luta na mente. Mas quando acontece, de fato, a transformação, a libertação, a certeza vem, pronto, acabou. Para o crente, você não precisa falar que Deus ama ele. Ele tem certeza que Deus ama. Ele tem certeza que Deus ama. Pode um pastor falar assim, Deus não te ama, mulher. A certeza não é dela, a certeza é de Deus. A certeza não vem do pastor. A certeza vem de Deus. Amém? Só uma coisa breve aqui dentro desse assunto. Quando eu resolvi recomeçar o meu ministério há 6 anos atrás, uma palavra que me ajudou muito. Essa palavra foi para mim um sustento. Que quando Paulo ele se converte, lá em Gálatas, a Bíblia fala que Paulo ele não consultou nem carne nem sangue,
ele não foi até os apóstolos que estavam antes dele. Ele não foi até Pedro ou até algum apóstolo para dizer assim: vem cá, estou liberado? Estou salvo mesmo? É isso mesmo? Não. Assim que Paulo se converte, ele sai dali e começa a pregar o evangelho. E porque antes ele fala: quem me revelou sua graça foi ele, não foi o homem. Quando é o homem, gente, quando a pessoa nasce do homem, a pessoa oscila na sua certeza, porque a certeza não é de Deus, é do homem. Mas quando a certeza é de Deus, ela não oscila. É assim, ó, em linha reta. Pode vir as emoções, tem dia que ela vai estar desanimada, mas a certeza é em linha reta. Ninguém tira. Amém? Sem o capacete da salvação, esses pensamentos encontram espaço. Então a pessoa começa a ser dominada porque falta essa certeza nela. Se ela tem essa certeza, Satanás não vai encontrar espaço. O capacete não é apenas ser salvo, mas saber que é salvo. Eu vou ler de novo. O capacete não é apenas ser salvo, mas você ter consciência de que você é salvo. Isso é extraordinário, gente. Quando a pessoa está consciente, acabou. Por exemplo, ninguém precisa te conscientizar, você que dirige, que não pode passar no sinal vermelho. Você já está consciente que não pode. Acabou. Não é apenas saber que não pode. Estar consciente que não pode. Quando uma pessoa está consciente de que ela é salva, ninguém coloca dúvida no coração dela. Não tem Satanás que põe dúvida. Não tem nada, não tem dado nenhum. Porque ela está consciente que está salva. E o interessante é que eu fiz questão de colocar, impossível você falar de salvação não mencionar isso aqui, ó. Porque pela graça sois salvo. Pela graça. Eu pergunto para você, o que é graça? É um favor imerecido. Eu não mereço ser salvo. Você merece? Nós merecemos? Não. Por que somos salvos? Por graça. O único mérito na salvação é o de Cristo, que deu a vida por nós. Nós não merecemos, então somos salvos imerecidamente. Para você entender, ou seja, vocês são salvos sem mérito. Vocês não merecem, mas vocês são salvos. Pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Somos salvos que nós cremos em Jesus. Não tem como ser salvo se não crer em Jesus. Não existe outro caminho. Existe uma frase por aí, que todos os caminhos levam a Deus. Mentira. O único caminho que nos leva ao Pai é Jesus Cristo. Todas as religiões salvam. Mentira. O único que salva é Jesus Cristo. Amém? Fulano tem essa religião, ela está salva? Não, quem salva é Jesus. Se eu não creio em Jesus, eu não estou salvo. Ele diz: eu sou o caminho, a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Amém? Outro detalhe: isso não vem de vós. A salvação não vem da gente. Uma coisa você precisa entender: tem gente que pensa assim: eu vou fazer tudo bonitinho para depois eu receber a salvação. Não, é o contrário. Ele te salva e essa salvação operada em você te leva às boas obras. Não somos salvos pelas obras, somos salvos para fazer boas obras. Troca o pelo por para. Porque se for pelas obras, então a gente vai ter cadeira cativa no céu. Esse aqui fez muita coisa boa lá embaixo, vai sentar pertinho de Jesus. Se for pelas obras, a gente vai entrar, no céu vai ter mérito. Ou não vai? E tem gente que acha o seguinte: quanto mais coisas boas você fizer aqui na terra, você vai estar lá pertinho. E não é pelas obras. Porque ao mesmo tempo que você tem obras boas, você tem obras más também. Ah, pastor Joel, não tem obras más não. Não tem não. E aquele pensamento errado que você teve ontem? E aí? Isso é uma obra.
E aquela olhada que você deu de maldade para aquele fulano ou para aquele Beltrano aí? Isso é uma obra. Então é pelas obras? Não é, porque se for pelas obras você não entra no céu. Nem eu, ninguém entra. Pela graça. Mas aí, pastor, então quer dizer que a pessoa é salva a viver de qualquer maneira? Não. Porque quando a salvação opera em nós, nos leva ao caminho de santidade. O sinal de que a salvação opera em nós é fugir da aparência do mal. Amém? Porque existe um movimento chamado hipergraça aí, que o pessoal, estou salvo, vou viver do jeito que eu quero. Não. Somos salvos para as boas obras. E olha que bacana. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Tipo assim, eu sou fulano de tal. Eu sou espiritual. Eu sou fulano. Eu sou mais crente do que fulano. Não é. É tudo por graça, gente. É graça de Deus. Amém. Não pense você que fulano tem mais tempo de igreja que você, que é mais crente. É tudo por graça. No céu não vai ter nada disso, meu Deus do céu. Não vai ter lugar de fulano. Vai estar todo mundo louvando o mesmo Senhor e pronto, acabou. Não quero saber, fulano vai... Tem gente que prega assim, né? Fulano vai estar pertinho de Abraão. Se eu vou estar perto de Abraão, não sei, eu quero estar no céu, meu amigo. Vou estar perto de Jacó, eu uso aquela passagem lá, pastor Luiz. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, tomarão lugar à mesa com Abraão. Se eu não vou estar com Abraão e Jacó na mesa, eu vou estar no céu, e glória a Deus por isso. É por graça, gente. Certeza da salvação. Amém? E digo mais aqui, o capacete da salvação é a consciência de que sou salvo. A Bíblia ensina que a salvação traz segurança espiritual. Condenação há para quem está em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação. Nenhuma. Quando alguém compreende isso, sua mente fica protegida. Satanás vai dizer, você não está salvo, Deus não te perdoa, mas nele não há nenhuma condenação. Ele entende, fui perdoado, fui reconciliado com Deus, pertenço a Cristo. Essa consciência funciona como um capacete espiritual. Acabou. Isso é forte demais, gente. Isso levanta a gente todos os dias, isso coloca a gente para frente todos os dias. Amém? Venha o que vier, aconteça o que vier, o capacete nos traz essa segurança de que Deus nos ama, fomos perdoados e nele somos reconciliados. E o capacete protege a identidade do cristão. Isso aqui, olha, eu fiz questão de colocar, para você entender uma coisa. A maior batalha espiritual é sobre quem você é. No deserto, o diabo começou a tentação de Jesus. Como é que o diabo começou? Uma condição. Se tu és filho de Deus. Ele está falando isso com quem? Com Jesus, gente. Meu Deus, Satanás está falando com Jesus, se tu és filho de Deus. Se ele fez isso com Jesus, que dirá a gente? Ele teve a audácia de chegar, falou para Jesus, se tu és filho de Deus. Eu pergunto para você, Satanás sabia que Jesus era filho de Deus? Sabia. Mas o que ele fez? Vai que cola. Deixa eu jogar aqui, vai que dá certo. Se tu és. O se é uma condição. Não é certeza. O se não é certeza. Se tu és. E aí, o ataque foi contra a identidade de Jesus. Olha só, hoje o mesmo acontece. O mundo tenta redefinir a identidade baseada em falhas do passado, opinião das pessoas, circunstâncias da vida. Acontece uma coisa ruim na nossa vida, Satanás já vem, está vendo? Será que você está orando direito? Será que você realmente é de Deus? Será que você está salvo?
Isso não é normal acontecer com um cristão não, hein? Ele começa a trabalhar a nossa identidade. Eu já vi gente fazer corrente para procurar pecado. Campanha de oração para procurar pecado. Onde eu estou errando? Entenda uma coisa, a gente tem que examinar a gente todos os dias, como diz o apóstolo Paulo. Mas estamos vulneráveis a qualquer tipo de ataque nesse mundo. Não quer dizer que a coisa está dando errado, que você está mal com Deus, ou que as aflições vêm para todo mundo. O que não pode você permitir que Satanás, ele confunda a sua identidade. Se tu és filho de Deus, se você é de Deus mesmo, se você é assim mesmo, porque ele vem, inclusive, ele quer ressuscitar muitas das vezes o que deixamos para trás, a velha criatura, as falhas do passado, o que você deixou lá atrás, ele tenta ressuscitar. Ele vem buscando coisas, porque ele sabe que a única maneira de tentar parar uma pessoa com dúvida. Por isso que a certeza, não sua, mas a certeza de Deus, que é a certeza da salvação, é um capacete contra essas coisas. Tanto é, olha só, a salvação redefine completamente quem somos. Em Cristo somos filhos de Deus, somos perdoados, somos nova criatura. Quando a mente está protegida por essa verdade, o inimigo perde espaço. Veio o que vier, pode vir. Quando você está consciente de que você é filho de Deus, que nele você é nova criatura, esses ataques de Satanás, eles não surtem efeito. Gente, aqui eu preciso que vocês entendam uma coisa. Um crente pode ficar desanimado? Ficamos ou ficamos? Sim. Sim. A Bíblia fala sobre não apagar o espírito. Estamos sujeitos. Isso é uma das armas usadas contra os cristãos, é o desânimo. Quando alguém esquece a grandeza da salvação, a fé se torna fraca. Quando você vai desligando o seu pensamento de que você foi salvo, o desânimo vai tomando conta. E tanto é que a pessoa começa a pensar, não vale a pena continuar. Deus não está comigo, minha vida não mudou. Mas eu quero que você entenda uma coisa, esses tipos de pensamentos não significa dizer que a pessoa perdeu a certeza. A certeza está dentro dela. Acontece que os pensamentos vêm, os dardos inflamados malignos, eles vêm. Só que, se eu não trazer a minha mente, lembrar todos os dias que em Cristo eu sou salvo, esses pensamentos vão trazer o que para a minha vida? Desânimo. Vão trazer desânimo. E não significa que Deus deixou de me amar, ou que eu perdi a certeza. Não, não. Gente, essa certeza opera em nós todos os dias. Eu já vi gente, eu respeito quem pensa assim. Eu já vi gente falar assim, mas fulano perdeu a certeza da salvação. Gente, o que nos leva até o céu é essa certeza, ela não pode sair da gente. Essa certeza que opera em nós todos os dias. É o combustível, é o que leva o cristão. Quando ela vem, ela fica, quando a certeza vem, ela permanece. Eu só tenho que tomar cuidado com os meus pensamentos, com aquilo que acontece na minha vida. Porque se eu deixar tudo isso aqui que a gente está lendo, vai tomar conta do meu ser. E aí entra a leitura da Bíblia, a oração contínua, a minha entrega a Jesus, vir ao culto para cultuá-lo, para alimentar, desfrutar da comunhão, porque na comunhão a Bíblia diz que somos curados. Quando você vem, você conversa com uma pessoa, às vezes uma pessoa passou o que você está passando, e ela vem com uma orientação, ela vem com um conselho, aquilo te fortalece, faz com que você lembre que Deus te ama, que Deus te salvou, e que a certeza há no seu coração, amém? E quando a mente volta para a salvação, tudo muda, olha só, a salvação lembra que Deus nos escolheu, Deus nos escolheu, e a Bíblia afirma que Ele nos escolheu antes do ventre materno. Você acredita? Você crê nisso? Antes da sua mãe, Deus já te escolheu. Gostei de ficar sem o microfone, viu? Gostei. Mãos livres agora.
Deus te escolheu antes do ventre materno. Antes do seu pai. Quando que Deus me escolheu, pastor Joel? Lá na eternidade. Quando você crê nisso. Bruna está aqui, minha esposa está aqui, é prova disso. Essa palavra que Paulo fala, ele me escolheu e aprove revelar sua graça em mim. Essa palavra, gente, ela me sustentou. Por quê? Porque muitos falaram para mim assim: como é que você vai continuar a pregar? Porque foi no tal lugar que derramaram azeite na sua cabeça. Foi no tal lugar que escolheram você. Foi no tal lugar que você recebeu o título. Mas quando eu entendi de que antes do homem me consagrar ou fazer qualquer coisa, Deus havia me escolhido. Eu entendi que lá no dia da minha eleição, lá em cima, quando Deus me escolheu, não tinha ninguém, não tinha homem nenhum. O homem pode ser um instrumento para revelar a você, para mostrar para você o caminho, ser um instrumento de Deus. Mas quem escolhe não é o homem, é Deus quem escolhe, gente. É Deus quem escolhe. O homem pode tentar de tudo, às vezes até aquela palavra, pegar uma candeia e colocar debaixo da mesa, tentar esconder. Mas quando Deus escolhe, não tem como, pessoal. Amém? Deus nos escolheu. Cristo morreu por nós. Cristo morreu por mim, morreu por você. O Espírito Santo habita em nós. A certeza que a gente tem. Ele habita em nós. Porque você merece? Não. Porque eu recebi por graça isso. E já para finalizar, finalizando com isso aqui, ó. Tomando o capacete, eu achei muito interessante essa palavra, porque ela casa. Tessalonicenses 5:8. Tomando o capacete da esperança. Do quê? Parece com Efésios, capacete da salvação. A única coisa que Paulo acrescenta aqui, esperança. Por que ele coloca esperança? Existe uma eternidade preparada. Às vezes estamos andando, arrastando a perna, né? Cansado. De tanta luta, de tanta dificuldade, tanta aflição. Só o que me leva, mesmo caminhando com muita dificuldade, o que me leva é a certeza que é uma eternidade preparada. E olha que legal. Essa esperança fortalece a mente. A gente está vendo essas guerras acontecerem. Nós cristãos sabemos que tudo isso já estava escrito. Tudo. O Tiago me mandou aquela visão de João, achei interessante. Que João descreve Apocalipse, não foi, Tiago? Ele descreve o que ele viu. E ele descreve exatamente guerras acontecendo. Tudo que nós estamos vendo é a profecia se cumprindo, gente. E temos a certeza de que a eternidade está preparada. Temos a certeza de que aqui não é a nossa moradia. Estamos aqui apenas de passagem. Mas de onde vem essa certeza, ô pastor Joel? De Deus. E essa certeza protege a nossa mente. Pronto. Ela é tão forte que o cristão sabe que a história dele não termina aqui. Ele sabe que após a morte existe uma outra vida. Amém? O que nos leva, gente, a cuidar da nossa vida espiritual, a ter temor, é a salvação. É saber de que existe uma eternidade. E não adianta você falar isso com quem não tem certeza.
Porque quem não tem a certeza da salvação vai dizer para você assim, eu não acredito vida em pós a morte. Mas para você que crê, para você que tem essa certeza, é o seu combustível de fé, é o que faz você caminhar. Amém? O que nos leva a ouvir uma pessoa sofrida, a fazer uma visita, a sentar com alguém, ouvir a pessoa, orar, interceder, ligar, mandar mensagem, fulano, como é que você está? Porque nós temos essa certeza da salvação e nós queremos também que fulano de tal conheça Jesus de fato e seja salva. Às vezes vocês membros me encaminham, pastor Joel, eu não estou vendo fulano na igreja. Manda uma mensagem para ela. Porque em você opera a salvação e você está assim, eu quero estender a mão para fulano também. O mundo não entende esse amor, não é uma coisa, a gente não está vendo o número na igreja, eu quero a igreja lotada, a gente está vendo o número de salvos, gente. De pessoas salvas. Quando você fica preocupado, por isso que às vezes o crente, ele ganha fama de entrão, porque não é que ele é entrão, é porque ele está preocupado, ele está assim, meu Deus, fulano de tal. Aí você vê fulano de tal que estava aqui com Jesus, hoje está perdido no mundo, você, meu Deus. Por que você sente compaixão? Porque você sabe que existe uma eternidade preparada. Então não é um capricho nosso. Tem gente que pode até pensar, como o lugar que é comercial, né? Os que usam o templo como comércio, que olham para números e ficam visando a arrecadação de dízimos e ofertas. Mas para quem tem a visão espiritual, para quem tem a salvação operada em seu coração, sabe de que esse mundo jaz no maligno, e nós estamos interessados em apenas uma coisa, em número de salvos, de pessoas salvas. Está a escola bíblica aí, que as meninas chegam cedo, mas não é para o capricho, não é para dizer assim, aqui na igreja nós temos uma escola bíblica, não é isso. Mas é para discipular pessoas, para ensinar, para essa pessoa ser um discípulo de Jesus e fazer a mesma coisa com outros. Quando nós temos eventos, não é para dizer que aqui tem um evento, aqui tem isso. Não é para falar isso. Tudo com uma visão. Salvar. Levar a pessoa a salvar. Salvar, que eu digo assim, quem salva é Jesus, mas sermos um instrumento de salvação. Acolher, ajudar. Quando chegar uma pessoa aqui, que não é da mesma fé que a nossa, ou com seus hábitos, essa pessoa será bem recebida, bem acolhida. Bem acolhida, a gente não vai ser bem recebida. E a gente tem que entender que um dia nós estávamos assim também. E a gente vai ter paciência com ela. Na medida certa ela vai mudar e tal. E Deus vai operar no coração dela. Mas a gente está interessado no seguinte, que ela seja salva. Seja salva. A gente não está aqui defendendo uma placa, para dizer nós somos uma bolha. Não, nada disso, pessoal. Mas é para que Cristo seja glorificado e almas sejam ganhas para Ele. Essa é a nossa finalidade. O louvor que acontece aqui não é para dizer essa banda toca muito bem, esse fulano canta bem, fulana canta bem, não é nada disso, é tudo para Jesus. Nós temos um objetivo, está todo mundo correndo, focado em uma coisa: número de salvos. Amém? As meninas que estão lá ajudando no café, está ali cortando pão, aí você está assim, mas você está cortando pão, está passando o café, mas o que o café tem a ver com a igreja? Aquele cafezinho ali vai servir alguém, e isso nós chamamos de comunhão. A comunhão cura, a comunhão é um instrumento também para a salvação, a comunhão também aponta para a salvação, tudo. O banheiro limpinho ali, porque a gente vai receber membros, quando a pessoa chegar, poxa, que banheiro limpo, que igreja limpa. O que isso tem a ver com a salvação? É um lugar de acolhimento. Aqui nós cuidamos para receber você e sua família. Tudo isso, gente, é para uma coisa: salvação. Gente que não aparece, que ficam atrás dos computadores, que estão atrás das câmeras, que vocês nem veem, mas estão ali, com os braços ajudando, apontando para uma coisa: a salvação. Amém? Se esse não for o foco, não é igreja. Se o foco não for a salvação, não é igreja. É apenas um lugar. Amém? Se está apontada para outra coisa, a não ser Cristo, deixou de ser igreja.
Mas se está apontada para Cristo, aí sim. Prepara para a eternidade. E para finalizar, eu quero terminar com essa pergunta. Sua mente está protegida pela certeza da salvação? Ou você vive lutando contra as dúvidas que Deus já, vamos ler em voz alta, resolveu na cruz? Deus já resolveu na cruz. Então você que está aqui hoje, e você diz assim: pastor, eu não tenho certeza que eu estou salvo, mas eu quero ter essa certeza. O que eu faço? Só você tem que fazer uma coisa: decidir se entregar para essa certeza. Quem é a certeza? Jesus. Se entrega para essa certeza. Senhor, eu estou me entregando para o Senhor. Eu estou me lançando no Senhor, que é a certeza. E eu quero sair daqui hoje com essa certeza em meu coração de que eu estou salvo. Isso não vem de você, vem dele. Amém? Você não vai sair daqui hoje com a sua certeza, mas com a certeza de Deus. Só uma coisinha para ilustrar isso. Vou tentar lembrar dessa história. Eu sou ruim para lembrar de historinhas assim. Vou tentar lembrar. Tinha duas portas. Aliás, várias portas. Não duas, várias. E tinha um sujeito que resolveu passar, imaginem, 5 portas. E só uma delas era verdadeira. Ele entrou nas 4 portas, desesperado, pedindo ajuda, chorando. E sem entender por quê. Batia em uma porta, entrava com seu desespero, com a sua dor, com a sua angústia, e nada. Bateu em outra, a mesma coisa. Falaram para ele, mas não resolveram o problema dele. Bateu em outra, a mesma coisa. Até que ele bateu na porta certa. Quando ele bateu na porta certa, tinha um cartaz assim: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E um outro cartaz dizendo assim: ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Entenda. Um dizia: ninguém vai ao Pai se não for por mim. O outro dizia: ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Então, imagine aí. Ninguém vem a Jesus se o Pai não mandar. E ninguém vai ao Pai se Jesus não mandar. Então, se você vê que hoje, Jesus te trouxe aqui hoje. O Pai te trouxe aqui hoje. É isso. Você que está assistindo aí, de repente, está assistindo aí no Instagram, estava mexendo aí. Por que eu estou vendo isso? Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não enviar. O Pai te mandou. E o Pai, sabendo que se te mandar Jesus, o que Jesus vai fazer? Vai te mandar o Pai. Mas só que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os 3, um só. Papéis diferentes, mas um só. O Pai e Filho, como essa semana um rapaz mandou uma dúvida para mim, pedindo para eu explicar a Santíssima Trindade para ele, se existe 3 deuses, Pai, Filho, não, um só. Só que em 3 papéis diferentes. A Santíssima Trindade. O Pai elaborou o plano, o Filho executou o plano e o Espírito Santo aplica o plano. Hoje aqui nesse culto, nessa pregação, o Espírito Santo está aplicando esse plano nos corações. Amém? Então, se eu cheguei a Jesus, porque o Pai mandou. E se eu vou ao Pai, porque é por Jesus. Isso é maravilhoso. Pergunto para você, tem como sair com dúvida aqui? Tem como Satanás? Não tem como. Pode vir o que for, a certeza vai estar aqui no nosso coração. Amém?
Fique em pé no seu lugar. Senhor, obrigado por essa palavra, Pai. O Senhor coloca na nossa cabeça hoje de novo o capacete da salvação, Senhor. O Senhor, nos resgatou, nos chamou. Aleluia, Pai. E aqui estamos para exaltar e glorificar o Teu nome. Pai amado e querido, obrigado, Jesus. Hoje eu queria fazer algo diferente aqui. E vou até pedir para reduzir um pouco as luzes.